Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Graças a Deus, louvamos e bendizemos o nome do nosso Senhor. E agora ouviremos uma porção da sua palavra. Quero, desde já, cumprimentar alguns visitantes que vejo aqui. Temos alguns aqui à frente. Família da Carla também, né? Deus abençoe. Parte da igreja também esteve lá ontem, né? Na visita. Embora eu não pude estar, tá? Mas graças a Deus que a igreja se fez representada ali. Então agradecemos pela visita de vocês. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade, tá bom? Queria te convidar a abrir o texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 12. Vamos ler do verso 20 ao 33. João 12, 20 ao 33. Nosso tema não é coincidência, creio que é providência. Ele se chama O Testemunho da Morte. É isso que vamos pensar essa noite. O testemunho da morte. Versos 20 ao 33. Diz assim: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não! Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ele estava a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Amém? Bom, esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Graças te damos, Senhor, por esse tempo de adoração. Obrigado por esse domingo, Senhor. Apesar das notícias, apesar dos nossos problemas e das dificuldades, mas ainda assim te louvamos, Senhor. Porque entendemos que tudo vem de ti e tudo é governado pelo Senhor. E aprove ao Senhor nos dar um domingo, Senhor, para louvarmos ao teu nome. Nós que podemos, estamos aqui, prontos para te engrandecer e sermos também edificados por ti. Senhor, que nessa noite não saiamos daqui sem uma palavra aos nossos corações. Que cada coração encontre o que veio buscar. Talvez não o que queria ouvir, mas o que precisava ouvir. Que o Senhor fale profundamente a nós. E que acima de tudo, e em primeiro lugar, o teu nome seja glorificado aqui. É isso que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, eu inicio a nossa reflexão com uma frase que li há pouco tempo de um compositor britânico chamado Johnny Rotten. Acho que é isso. Ele ficou conhecido por embalar algumas bandas de punk rock no início do século. E, enfim, na Europa ele é bem conhecido por suas polêmicas, suas frases de efeito,
e por aí vai. Não é um homem bom a ser seguido, mas a frase dele nos ajuda a iniciar a nossa reflexão. Ele disse o seguinte: a morte não tem nada de gloriosa. Qualquer um pode morrer. Eu acho que, em alguma medida, essa frase, ela resume o pensamento moderno a respeito da morte. Se por um lado temos medo da morte, por outro lado, não há o que fazer. Muito menos, há algo belo? Não. Existe alguma glória? Obviamente que não. Não há nada de especial na morte. Por quê? Afinal de contas, todo mundo morre. Se houvesse algo de especial, alguma coisa diferente aconteceria. Bom, esse é o pensamento. Mas tenho que dizer que os homens da antiguidade, todos eles, discordariam de Johnny. Com certeza, porque os homens da antiguidade, dos vikings aos mongóis, dos bárbaros aos romanos, todos eles viviam apenas por um momento de glória. E esse momento de glória se dava, via de regra, no momento da batalha, inclusive na morte. Afinal, irmãos, para ir para um campo de batalha, né, como a gente vê nos filmes e tal, cheio de sangue, morte, tinha que ter muita coragem. E os homens da antiguidade acreditavam nisso. Que inclusive o passaporte deles para o lugar de descanso que eles acreditavam, seja Valhalla ou Campos Elíseos, por aí vai, né? Mas o ponto é, o passaporte para esses lugares também poderia ser dado se esses homens tombassem em batalha. Então, se você perguntasse para o homem da antiguidade, existe glória na morte? Ele com certeza responderia, claro que tem, mas não há glória sem batalha. Mas então chegamos em João capítulo 12. E vamos falar agora de Jesus. E deixe-me dizer que Jesus discorda tanto do homem moderno quanto do homem da antiguidade. Ele discorda do homem da antiguidade porque, em primeiro lugar, o homem da antiguidade, para alcançar a glória na morte, ele deveria lutar. Segundo, o homem da antiguidade, na batalha, ele não tombava porque queria. Ele tombava por causa dos percalços da batalha. Pelo cansaço, pelas feridas, enfim. Ele tombava porque lhe faltava poder. Porque era um mero homem. Jesus não. Jesus tinha poder. Embora homem, ele era Deus, Deus homem. E ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, antes eu a dou. Então Jesus morre não porque lhe falta poder, mas por sua própria e livre vontade. Mais ainda, o homem da antiguidade luta para morrer. Jesus morre sem lutar. Ele não morre como um guerreiro, com um elmo cobrindo a sua cabeça. Não. Ele morre como um cordeiro, e ele vai como um cordeiro mudo. Tinha algo em sua cabeça, mas não era um elmo de prata ou de bronze. Era uma coroa de espinhos. Mas Jesus também discorda dos homens modernos. Porque eles dizem, não há nada de glorioso na morte. E Jesus disse, e dirá novamente essa noite, sim, há algo de glorioso na morte. Só uma coisa essa frase acerta. Qualquer um morre, e isso é verdade. A morte é a mais democrática das coisas. Todos morrem, ricos e pobres, não há separação. Eles acertaram, qualquer um morre, mas só um se levantou da morte. Qualquer um morre, mas só um venceu a morte. E o nome dele, irmãos, é Jesus. E é isso que vamos ver no discurso de despedida de Jesus. Quando ele prediz a sua morte, logo após a entrada triunfal, ele vai dizer, ei, a minha morte é necessária, mas ela também será gloriosa. Aprenderemos a seguinte lição nessa noite. Jesus transformou a morte em um caminho seguro para os seus filhos. A sua morte significou a vida de muitos. Sua morte era necessária, mas também gloriosa. Dividimos o texto em 3 partes. 3 perspectivas que Jesus dá sobre a sua morte, mas que serve também para a nossa morte. A necessidade da morte, a glória da morte e o tipo de morte. Me acompanhe. Em primeiro lugar, a necessidade da morte, versos 23 a 26. Diz assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O contexto aqui foi o que foi pregado semana passada. Jesus acaba de voltar para Jerusalém. Faltando exatamente uma semana para a Páscoa. Faltando exatamente alguns dias para a sua prisão, seu julgamento, sua condenação, sua tortura, sua morte, mas também sua ressurreição. Há poucos dias do sofrimento do Mestre, e quando ele entra em Jerusalém, acompanhado por aquela comitiva, por aquela multidão, uma coisa curiosa acontece. Pela primeira vez no seu ministério, há gentios procurando Jesus. O texto diz que os gregos que aqui se apresentam, eles vão meio que pelas beiradas. Eles não vão direto ao mestre. Com respeito, eles vão aos discípulos. Filipe e André, isso. Filipe e André. Procuram os dois e pedem uma audiência com Jesus. Então, todo o nosso texto nada mais é do que uma resposta a Filipe e André, para que eles levem a esses homens e expliquem para eles: ei, a hora chegou. A hora é agora. Mas a resposta não é só para eles. Jesus está cercado de uma multidão. É para todos nós. E essa é a primeira palavra que deve nos acordar essa noite. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Estamos na metade, ou melhor, já passamos, né? Acabamos de passar da metade do Evangelho. E até aqui, essa palavrinha hora, né? No grego também se chama hora, ou seja, momento, tempo, um indicativo para até aqui ainda não é chegado a hora. Jesus repetiu essa frase várias e várias e várias vezes. A minha hora ainda não é chegada. Por algumas vezes, não era só um milagre, não era só algo positivo que ele negava, mas inclusive ser preso, inclusive ser linchado e até morto. Ele não tinha sido apanhado, porque a sua hora ainda não havia chegado, mas pela primeira vez nesse evangelho, em João capítulo 12, verso 23, Jesus diz: chegou a hora. Chegou a hora do quê? Nós vamos ver. Ele diz: de ser glorificado o Filho do Homem. Continua. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Para surpresa de todos, chegou a hora. Lembra, o sermão passado foi o testemunho das expectativas. As pessoas que seguiam Jesus jogaram ramos nas estradas. Cantaram o salmo: Hosana, Hosana a Deus nas alturas. Não porque eles sabiam que Jesus estava prestes a morrer, não. Mas porque aquelas pessoas acreditavam: o Messias chegou. Vai começar a revolução. Vai começar a tomada, as guerras. Vamos vencer. Então, quando Jesus fala, em primeiro lugar, olha, chegou a hora, irmãos, a expectativa aqui não poderia estar mais alta. Chegou a hora, eu imagino a mão dos zelotes coçando ali. Chegou a hora. É agora que nós vamos para a batalha, é agora que vamos destronar Roma. Mas não. Na segunda frase, Jesus fala: chegou a hora de morrer. Chegou a hora, mas chegou a hora da cruz. E Jesus não poderia ter escolhido um símbolo melhor, mais perfeito, do que o símbolo da semente, aqui representado pelo grão de trigo. Porque esse é o processo do plantio. Qualquer semente, quando ela é lançada na terra, para germinar, ela precisa morrer. E esse processo, irmãos, embora talvez doloroso para a semente, talvez final para ela, mas é um processo glorioso, porque de um único grão nasce toda uma árvore, e dessa árvore nascem diversos frutos. E é essa figura que Jesus escolhe para dizer: ei, chegou a hora de quê? Eu vou morrer, mas a minha morte não será o final, mas será o início da revolução. Será o início da vitória de vocês. Porque pela minha morte, tão logo eu caia na terra, eu darei muitos frutos. A morte dele é necessária, mas será gloriosa. Bom,
William Hendrickson diz o seguinte: a parte da cruz não existe nenhuma colheita espiritual. O que Jesus está dizendo é: a minha morte é necessária. Irmãos, é claro que nós vamos ver as repercussões dessas palavras. É claro que isso não foi bem aceito. É claro que até, inclusive, entre os discípulos, houve medo, pavor, desespero. Quando chegarmos em João 14, ainda nesse contexto, Jesus ainda vai estar dizendo: não se turbe o vosso coração. Os discípulos estão perturbados com essa palavra, com esse discurso. Não é fácil ouvir que o nosso Messias, o nosso Rei, vai morrer. Mas calma, segura. Ele não vai morrer como os heróis do passado. Aqueles homens eram fracos, tinham muita coragem, lutaram e morreram. Ele é Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Ele se entregou com humildade para morrer em nosso lugar e para dar muitos frutos. Mas o verso 25 e 26 completa dizendo: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo estará também. Ou também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. É interessante, irmãos, que Jesus, em primeiro lugar, fala da sua morte. É necessário que eu morra, porque se eu não morrer, eu não darei muitos frutos. Talvez esse aqui sejam os frutos que Jesus está dizendo. Por quê? Porque depois da minha morte, vocês também precisarão morrer. Não é só a minha morte que é necessária. Imagina, está todo mundo apavorado. Porque Jesus está dizendo que vai morrer. Mas Jesus vira para eles e fala assim: olha só, o caminho que eu estou escolhendo, ou seja, o caminho da cruz, vocês também vão passar por ele. E claro, há um primeiro sentido mais óbvio, mais literal, que é o sentido do martírio. Esse é o caminho. O caminho da cruz leva à coroa. Vocês vão passar por ele também, em breve. Mas não é só isso. O texto prossegue dizendo: aquele que ama a sua vida a perderá. Então, o sentido do texto não é só literal. O sentido do texto é total. É de toda a sua vida. O caminho que eu escolhi para mim precisa ser seguido por vocês também. Mas não é só morte literal que eu estou dizendo, mas é literalmente morrer para as coisas desse mundo. É esse tipo de morte que Jesus passa a falar agora. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Calma, irmãos. Jesus não é contra a vida humana. Jesus não é contra o cuidado do corpo, contra todas as satisfações que nós temos, as alegrias, os prazeres bons e benéficos que temos nesse mundo. Não. Jesus é a favor que você cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, tudo isso. Quando ele diz aquele que ama a sua vida, ele não está falando de alguém que preserva a sua vida de modo equilibrado, feliz e contente. Não. Isso, inclusive, a Bíblia confirma. Ele está falando alguém que ama a sua vida acima da vida de Jesus Cristo. Em outras palavras, isso é idolatria. Veja que o problema nunca foram as coisas, o problema é sempre o amor demasiado que damos a essas coisas. Se amarmos a nossa vida, não há problema algum nisso. A nossa vida é um dom de Deus, ela foi dada por Deus e temos com a mordomia que cuidar dela. Temos o direito, ou melhor, o dever de cuidarmos da vida que Deus nos deu. Mas se amarmos ela demais, no sentido da autopreservação, então estaremos correndo em pecado. Lembre-se, um exemplo mais fácil é o dinheiro. Qual é o problema do dinheiro, irmãos? Nenhum. Qual é o problema de enriquecer? Nenhum. Qual é o problema de ficar milionário? Nenhum. Se um de vocês ficasse milionário seria ótimo, a gente terminaria a obra do tempo rápido. Não há problema nisso. Nenhum. Pelo contrário, é bom. Mas o problema que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. É o nosso apego demasiado às coisas desse mundo, ao dinheiro, à riqueza, aos prazeres, à própria vida. É isso o que Jesus está dizendo, tanto aqui, quanto em Mateus capítulo 16, verso 24. É o texto correlato.
provavelmente é o mesmo discurso colocado em lugares diferentes, tá? Mas lá a gente tem um complemento que ajuda a gente a entender melhor. Veja bem, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aí aqui ele vai deixar claro para você o que significa você amar a sua vida. Veja, ele diz: pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, irmãos, é muito claro quando Jesus fala em primeiro lugar: olha, é necessário que eu morra, porque se eu não morrer, vocês não viverão. Mas em segundo lugar ele diz: é necessário que vocês também morram, porque esse é o caminho que eu vou deixar para vocês. Em segundo lugar ele está dizendo assim: pare de amar as coisas desse mundo. Pare de buscar as coisas do mundo demasiadamente, porque além delas serem passageiras, elas não têm vida e vida eterna para vocês. Não tem. Imagine alguém que se dedica à sua carreira, ao seu trabalho demasiadamente. Ele não esquece só daquelas pessoas que amam a ele, que estão mais próximas dele. Como o exemplo do general que dei aqui sexta-feira, que quando completou 67 anos de idade, fez um discurso de aposentadoria, que às vezes pode estar até na sua cabeça agora. Ele disse assim: agora sim, vou dar mais tempo para minha família. Com 67 anos de idade, irmãos. Não que a vida acaba depois dos 60, não é isso. Mas ele esperou 67 anos para dizer: agora vou me dedicar à minha família? Mas infelizmente, irmãos, quando nós amamos demasiadamente as coisas, não é só as pessoas que amamos aqui na terra que nós deixamos de lado, é principalmente o nosso Senhor Jesus. O problema não são as coisas, o problema é que a gente ama mais elas do que o nosso Senhor Jesus. Você pode amar mais a sua profissão do que a Cristo. Cuidado com isso, porque você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em suma, aqueles que seguirem o caminho da cruz também serão coroados no final. Sem morte não há vida. Segundo lugar, a glória da morte. Versos 27 ao 30, me acompanhe. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Parece estranho falar da glória da morte, mas como eu mostrei na introdução, a morte de Jesus é a nossa vitória. Só que não significa que o caminho será fácil. O caminho de Jesus para a via dolorosa, e olha que ele ainda nem entrou nela, essa última semana será uma semana ardilosa para Cristo. Será uma grande amargura em sua vida, inclusive antecipadamente. Tanto aqui quanto no Getsemane, que você conhece muito bem a história, Jesus vai antecipar as dores da crucificação. E quando eu falo dores, irmãos, pense, eu não estou falando dos pregos, dos cravos, dos espinhos, dos chicotes, de todas as suas feridas feitas por aquele processo terrível de crucificação. Não. Claro que isso doeu muito, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da separação do filho com o pai. A gente está falando da ira de Deus sendo derramado nele, representado pelo cálice da ira de Deus. A gente está falando do grito de horror que Jesus deu na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É isso que Cristo está antecipando, ao ponto dele dizer no jardim do Getsemane, literalmente: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Não é o chicote, é o cálice que ele quer que seja afastado, porque está sendo antecipado todas as dores da cruz aqui. Esse é o contexto, e isso acontece aqui também. Por isso ele diz: agora meu coração está perturbado. Mas ele mesmo conclui: mas o que direi? Vamos pular essa etapa? Não. Vamos tomar outro caminho? Também não. Irmãos, grave isso. Não havia outro caminho para a nossa redenção que não fosse a cruz do Calvário.
ele sabia disso, mesmo sofrendo terrível dor, ele vai resoluto pegar esse caminho. Não há outro caminho para a coroa, não há outro caminho para a glória, que não seja pela cruz. E é por lá que ele vai. No verso 28, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus que disse: eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Interessante que a oração de Jesus aqui não é: pula essa etapa, Senhor. Até no Getsemane, ele diz: se possível for, porque não é possível. Afasta de mim esse cálice, mas contanto que seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui também, embora ele não faça nem essa oração condicional, aqui a oração dele não é: pula essa etapa, não. Mostra-me outra opção, não. Mas é: Pai, apesar de mim, apesar da minha dor, glorifica o teu nome. E aí o texto diz que vem uma resposta do céu: olha, eu já glorifiquei. De que maneira? Através da vida do Filho. Da vida de Cristo, as suas palavras, os seus atos, as suas pregações, os seus milagres. Mas Deus completa: e o glorificarei novamente. De que Deus está falando aqui? Vai ficar claro no contexto que Deus está falando quando o Filho do Homem for levantado na cruz do Calvário. Ali vai começar, irmãos, não apenas o processo de dor do nosso Mestre, não apenas as dores da cruz, de todo esse sofrimento terrível que eu já desenhei, mas ali vai começar a glorificação do nosso Senhor Jesus. Porque, de novo, a sua morte significa a nossa vitória. Então o Pai está dizendo: eu glorifiquei, mas o glorificarei novamente. E aí ele continua: a multidão que estava ali ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram: um anjo tinha falado. Mas Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Nós precisamos enxergar a glória de Deus em Cristo na crucificação. Eu sei, irmãos, que é difícil. Quando a gente fala que o Pai vai glorificar o Filho, fica muito claro para a gente que no terceiro dia, quando as mulheres foram procurá-lo, e um anjo disse: não está aqui aquele que vocês procuram, não está mais entre os mortos, porque ele já ressuscitou. Está claro, irmãos, que o Pai glorificou o Filho ali. Mas João vai além disso. Ou melhor, o discurso de Jesus está além disso. Existe glória na cruz. E você precisa pensar nisso. A morte de Jesus foi gloriosa. Eu respondo: porque foi na cruz que ele substituiu cada um de nós. Foi na cruz que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Foi na cruz que ele aplacou a ira de Deus. Foi na cruz que ele cancelou o escrito de dívida. Foi na cruz que ele triunfou sobre os seus inimigos. E foi na cruz que foi tragada a morte na batalha. Então, como não há vitória na cruz? Como não há glória na crucificação? Assim, Deus glorificou o Filho na cruz. Terceiro e último lugar, o tipo de morte, versos 31 ao 33. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora está expulso, ou será expulso, o príncipe desse mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. O texto aponta não só para o tipo de morte, mas aponta também para o efeito, ou os efeitos que a sua morte produzirá. Em primeiro lugar, ele diz: agora, ou melhor, chegou a hora em que será julgado esse mundo. O que significa isso? Primeiro, a palavra julgado aqui significa literalmente uma sentença de condenação. É como se o próprio mundo, e aqui mundo representa os religiosos, Judas o traidor, o mundo representa os sacerdotes, representa os romanos, os soldados, os algozes, os zombadores, todos eles, todo o sistema caído, governado pelo príncipe desse mundo, não sei se você sabe, Satanás.
Esse é o mundo. E quando o mundo declara a sentença de condenação a Jesus, automaticamente o mundo é condenado. Por isso ele está dizendo, chegou a hora, porque o mundo vai me condenar, e automaticamente ele estará condenado. Mas ele continua. Também, será expulso o príncipe desse mundo. E aí, em terceiro, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Para você entender o valor dessa frase, a gente tem que voltar na primeira. Aí você vai entender isso. Olha só. Primeiro, o que Jesus ensina aqui? Que o mundo era governado por Satanás. A palavra príncipe aqui significa governador. Não no sentido total e pleno, Satanás não é soberano, todo mundo sabe disso. Ele age e tem, ou melhor, tinha, né, livre agência, mas sempre submetido à vontade soberana de Deus. Deus é o rei do universo, não tenha dúvida disso. Não tenha medo de Satanás. Ele é poderoso, sim. Ele tem uma vontade destruidora, sim. Ele quer destruir a sua vida? Obviamente que sim. Ele é nosso inimigo, ele é nosso adversário, ele é nosso acusador. Mas calma, nosso Deus é soberano. Mas, a despeito disso, ou apesar disso, o próprio Deus permitiu que Satanás governasse o mundo. Aqui já é uma coisa que precisamos nos preocupar. As pessoas que estão lá fora no mundo não estão isentas, não são neutras, não estão em cima do muro, não são. Infelizmente, não há inocentes. E quando eu falo lá fora, não é fora desse espaço, não é fora do templo, é fora de Cristo. Quem não ama a Cristo acima de todas as coisas, infelizmente, é do mundo. E se é do mundo, é governado por Satanás. Ele não precisa saber, mas ele é governado por Satanás. Satanás tem uma sabedoria, uma estratégia tão eficaz, que ele consegue ser adorado pelas pessoas do mundo sem dizer o nome dele. Lembra? Quando ele adora o dinheiro, ele adora Satanás. Quando ele ama a sua vida, ele adora Satanás. Quando ele ama as suas coisinhas, ele adora Satanás. Quando ele se torna um agente desse mundo caído, ele adora Satanás. Em segundo lugar, chegou a hora de ser julgado ou condenado este mundo. Em segundo lugar, primeiro, o mundo era governado por Satanás, mas em segundo, o mundo estava condenado. Seja pelos efeitos do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas também, lembra, porque condenaram a Cristo, também seriam condenados. O mundo estava condenado. Mas calma, irmãos. Tem uma condição adversativa no nosso texto. Você deveria pegar uma caneta e circular essa palavra assim, ó, bem grande, de forma bem grandiosa. E aí você lê o texto novamente e você entende ele. Veja, chegou a hora de ser julgado esse mundo. Será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sabe o que significa isso, irmãos? Esperança. Sabe o que significa isso? A resposta para aqueles gregos, que eu não esqueci deles. A gente não esqueceu deles, lembra? Eles foram atrás de Filipe e André, e o pedido daqueles homens foi: nós queremos ver Jesus. Aí é como se Jesus, traduzindo em palavras fáceis, dissesse assim: volta lá e fala para eles, espera só mais um pouquinho. 5 dias para ser exato, porque quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Essa expressão, irmãos, significa: chegou salvação, não só para Israel, mas para todas as nações. O que Jesus está falando, e essa é parte da sua glória na cruz, é que a cruz vai inaugurar a expansão do reino de Deus para todas as nações, todos os povos, todas as pessoas, inclusive nós. Do outro lado do mundo, o evangelho chegaria aqui, e chegou. Estamos falando dele 2000 anos depois, irmãos. Por quê? Porque um dia o Filho do Homem escolheu o caminho da cruz, foi levantado e atraiu todos a ele. Apesar do governo de Satanás, apesar do mundo estar condenado, e nós estávamos, mas a palavra diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós, pregando na cruz.
Entende agora onde está a glória? Entende agora o efeito maior da sua morte? Ele vai atrair todos até ele. É um texto um pouco grande, mas a gente precisa ler. Se você puder, me acompanhe. Apocalipse capítulo 12, versos do 5 ao 11. Enquanto você abre, eu explico. João tem uma visão aqui. Não apenas sobre o fim de todas as coisas. A visão que João tem no capítulo 12 é como se fosse uma visão panorâmica da história. Ele olha a história desde a redenção passada e ele termina a história na redenção futura. No meio dessa história, ele vê a virgem fugindo com seu filho, Satanás tentando tragar, representado pelo dragão aqui, tentando tragar a criança, tentando impedir o seu nascimento. Mas a criança nasce, a criança vive, a criança é vitoriosa na batalha. E aí veja, a partir do verso 5, ele escreve o seguinte: ela deu à luz a um filho, apesar do trabalho de Satanás, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Veja, o versículo é panorâmico, então aqui já ocorreu a crucificação, a ressurreição, e Jesus já voltou para a destra do Pai. Ele já foi coroado, ok? Foi bem rápido, mas já foi. Continua. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Veja bem, o grande dragão foi lançado fora. Grava essa palavra, lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra de novo. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Faz uma pausa aqui. Você não está entendendo nada, né? Isso acontece quando a gente lê Apocalipse. Mas brincadeiras à parte, veja bem. Eu vou explicar para você. O texto é panorâmico. Ele está dizendo exatamente o que Jesus disse em João capítulo 12. Olha só, volte os seus olhos para João 12. Verso 31. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. A palavra expulso aqui significa literalmente lançado fora. Veja bem, ele continua. Então vamos ler de novo. Será lançado fora o príncipe desse mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que a gente entende aqui unindo as duas passagens? Poderíamos ler outras, mas só elas. Veja, Satanás tinha uma espécie de gerência no mundo. Como eu disse, ele é e era o governador do mundo, cegando as nações, enganando as nações, como diz Apocalipse, que engana o mundo todo. Mas, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, vai dizer ainda o Novo Testamento, ele triunfou sobre os seus inimigos na cruz. E a gente não pode deixar essa palavra passar desapercebido. Enquanto alguns imaginam que Jesus ficou acorrentado no inferno durante 3 dias. Não, irmãos. Jesus triunfou sobre eles. Jesus foi vitorioso na cruz do Calvário. E o que ele faz, um dos efeitos da sua morte, é lançar fora o príncipe desse mundo. Para quê? Com qual objetivo? Para deixar o caminho livre para a igreja poder alcançar as nações. É isso que significa. Vamos terminar de ler, voltar para Apocalipse 12. Veja se não é isso. Agora veio a salvação. Por quê? Porque o príncipe foi lançado fora. Ele diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E aí ele une todo o nosso texto. Presta atenção. Diante da morte, não amaram a própria vida.
Lembra? Aquele que ama a sua vida a perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo viverá para sempre. Amém? Então aqui a gente entende o que Jesus está falando. Ele está falando, irmãos, que quando ele for levantado, todas as nações seriam alcançadas. Para a gente fechar, um rápido panorama. O Evangelho de João reforça a salvação universal de todos os crentes, ou melhor, de todos os povos. Salvação universal não é salvação universalista. Não são todas as pessoas sem exceção, são todas as pessoas sem distinção. Não há distinção, não há discriminação, não há acepção. Todas as pessoas, em todos os tempos, poderão ser salvas. Capítulo 1, verso 13, não depende do sangue ou da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Capítulo 1, 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 3, 13, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Capítulo 4, verso 42, os samaritanos confessam, ele é o Salvador do mundo. Capítulo 10, verso 16, ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e ele diz, me importa chamá-las e conduzi-las também. Capítulo 11, verso 52, na profecia atrapalhada, né, do sumo sacerdote, ele diz que ele morreria não somente pela nação judaica, mas por todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo. E aí no nosso capítulo 12, verso 32, na cruz, ele fez um caminho para todas as nações, atraindo a todos até ele. Esse é o nosso Senhor Jesus. A grande lição é que Jesus transformou a morte em um caminho seguro para todos os seus filhos. A sua morte significou a vida de muitos. Sua morte era necessária, mas também gloriosa. Eu pergunto, por fim, o que podemos aprender quando o próprio Jesus fala da sua morte? Eu disse, o tema de hoje é o testemunho da morte. Eu quero encerrar falando disso. 4 coisinhas bem rápido. Ou melhor, 4 lições que aprendemos aqui. Primeiro, que a morte foi vencida na morte do nosso Salvador. A primeira coisa que você tem que sair daqui pensando, compreendendo e reforçando no seu coração é isso. Primeiro nós falamos da morte de Jesus, mas agora eu quero falar da sua morte. Não sei se você sabe, mas se Cristo não voltar, daqui a uma semana, daqui a 2 dias, qualquer um de nós pode morrer. Não sei se você sabe disso. E quando eu falo isso é de coração, não é para botar medo em ninguém. É porque é a coisa mais básica. Até o desviado aqui falou isso. O roqueiro disse isso. Qualquer homem morre, qualquer mulher morre. E em qualquer momento. Então, o fato é, seja hoje, seja daqui a 30, 40, 50 anos, 100 anos, não, acho que não sei, pode ser. Mas o ponto é, todos nós teremos um encontro com a morte, se Cristo não voltar antes. Então falamos da morte de Cristo, mas como é que isso nos ajuda para a nossa própria morte? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a morte foi vencida na morte do nosso Salvador. Eu vou desenhar isso melhor para você, presta atenção. A Bíblia diz que a morte é a única, ou melhor, é a última inimiga a ser destruída. Mas embora ela ainda esteja operando no mundo, ela já foi derrotada. E você não pode se esquecer disso. Assim como o diabo, seus anjos, o inferno e a morte, no final dos tempos, quando tudo terminar, para eles, vai terminar em fogo, em destruição total. Eles serão lançados no lago de fogo. A morte será destruída. Mas até lá, ela continua operando. Mas operando de que maneira, pastor? Ela foi vencida. O dia do seu final, da sua destruição, já está marcado. Então, pastor, o que muda? Saber que a morte foi vencida na morte do nosso Senhor. Ei, eu tenho um encontro com a morte, mas eu não tenho um encontro com alguém vitorioso. Eu tenho um encontro com alguém que já foi derrotado. E foi derrotado pelo meu Senhor, pelo meu Salvador.
Porque quando ele subiu na cruz e atraiu todos a mim, ele me atraiu também. Ele derramou seu sangue por mim. Ele morreu por mim. Então, quando chegar a minha hora, eu irei de cabeça erguida, sabendo que encontrarei um inimigo derrotado, vencido. E qualquer cristão, irmãos, pode se apegar a essa palavra. Mateus capítulo 16, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que você não se apropriou dessa promessa? Porque você interpretou o texto errado. A gente acha que essa frase significa batalha espiritual. Não é. Literalmente o texto está dizendo as portas do Hades. Hades para a cultura helênica era a mansão dos mortos. Em outras palavras, irmãos, presta atenção. A crença era, quando você morre, você está preso na mansão dos mortos. E ninguém pode escapar. Ninguém pode escapar de lá. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Em outras palavras, o que ele está dizendo assim, olha, eu pavimentei um caminho. Passa pela morte, mas depois da morte tem a coroa. E assim como eu vivo, vocês viverão também. Então significa que as portas do Hades não podem conter a igreja. Se aproprie dessa palavra, meu irmão. Teu corpo dormirá, mas teu espírito vai se encontrar com Cristo imediatamente. Se aproprie disso. Veja, outro texto, 1 Coríntios 15, verso 54, diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus. Veja, irmãos, a morte é poderosa. Ela tem um aguilhão. O aguilhão é aquela ferramenta, ou melhor, era a ferramenta utilizada pelos homens para tocar o rebanho, para ferir o rebanho. A morte usa o pecado para ferir. E mais ainda, a força dela está na lei, porque debaixo da lei nenhum homem pode sobreviver. Nenhum homem pode guardar toda a lei de todo o coração o tempo todo. Então isso fortalece o pecado que fortalece a morte. A morte é um inimigo poderoso, mas tem outra adversativa aqui. O inimigo é poderoso. Contra a lei não há um homem sequer que fica de pé. Mas o texto diz, não é graças a você, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus. A morte foi vencida na morte do nosso Salvador. Mas em segundo lugar, a morte continuará ferindo os nossos corações. Embora vencida, ela vai continuar nos ferindo. Não nos ferindo com o pecado, mas nos ferindo com a dor. A separação, a saudade, a partida, às vezes de modo repentino, inesperado. Não que alguém consiga esperar pela morte, mas às vezes quando enterramos os nossos avós, é mais compreensível, irmãos. Mas quando pais enterram seus filhos, irmãos, não dá. É difícil demais. Muitas pessoas já passaram por isso. Deus nos livre de passar, mas a morte, embora vencida, continuará nos ferindo, porque ela feriu o nosso Senhor. Jesus disse aqui, meu coração está perturbado. No Getsemane ele vai além, ele diz que a sua alma está enferma até a morte. É uma expressão de dor incalculável. E é assim que os nossos corações ficam quando a gente fica enlutado. E aqui cabe nos dizer isso, irmãos, rapidamente. O luto está liberado. Chorar está liberado. É permitido enlutar-se. É permitido, irmãos, chorar. É claro que é. Não há problema nisso. Nós vimos no capítulo 11 o testemunho das lágrimas. Jesus chorou, isso nos basta. Embora às vezes os motivos são diferentes, mas quando a gente perde um ente querido, a gente vai chorar. A gente vai enlutar-se. Nós vamos sofrer porque a morte continuará nos ferindo. Mas Jesus nos ensina uma coisa aqui. Eu acredito literalmente, irmãos, que
O fato de Jesus passar por essa dor antecipadamente, ele está pavimentando um caminho para nós em meio à dor. É como se ele estivesse nos ensinando, ei, a minha experiência vai ser a experiência de vocês. Todos vocês vão atravessar esse caminho. Quando a pessoa que vocês mais amam nesse mundo se for. E aí, ele nos ensina 3 coisas nessa experiência. Primeiro, você vai sentir dor até na sua alma. Vai doer, irmãos, vai machucar muito. Vai ser difícil. Mas segundo, você pode até pensar em desistir. Até querer escolher outro caminho. Você pode pensar nisso. É normal quando a gente perde alguém muito querido, a gente questionar tudo. Ah, mas será que ele foi para o céu mesmo? Será que ele foi recebido pelos anjos? Será que existe um céu? E aí começa, a dor faz a mente ficar embaralhada. No meio da dor, você não consegue enxergar muito bem. Por isso que tem que ter a igreja do lado. Por isso que tem que ter entes queridos do lado, segurando a sua mão. Porque quando você não consegue enxergar, alguém pega pela tua mão e te conduz pelo caminho. É assim que passamos no meio da dor. Mas lembre-se de Jesus, em terceiro lugar. Embora você pense até em desistir, no final, escolha o caminho da vontade do Senhor. Submeta-se a Ele e diga assim, ó, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. É claro que a nossa vontade é que nosso ente querido seja imortal. A gente não quer que ele morra. A gente quer que ele viva 15, 20, 30 anos e Deus vá acrescentando anos de vida para ele. Mas a gente sabe, irmãos, que eles estão na mão do Senhor. E vai ser feita a vontade do Senhor. E a vontade dele é melhor do que a nossa. E isso, irmãos, traduzindo em palavras fáceis, é o que significa ser cristão. Essa é a nossa diferença para com as pessoas lá fora. Nós ouvimos um não do Senhor. Às vezes a gente ora por alguém e Deus diz não. A gente fala, Senhor, cura, Senhor, eu amo tanto Ele. Jesus fala não. Veja o capítulo 11, está enfermo aquele em quem tu amas. Jesus disse, não, eu não vou agora. Isso acontece e pode acontecer com todos nós. Mas embora ouçamos um não do Senhor, a gente ainda se submete à sua vontade. Porque o não dele é melhor do que o meu sim. E não com ele é melhor do que sim sem ele. Então glória a ele por isso. Terceiro e último lugar. A morte de Jesus inaugurou o avanço do reino a todas as nações. Aqui nós voltamos para aquele ponto, mas eu quero concluir com isso. Eu quero bater nesse ponto porque eu acho que a gente não entendeu bem isso aqui. Porque quando a gente fala que Jesus morreu, e ele está dizendo, atrairei todos a mim, eu sei que a primeira impressão que você tem é uma espécie de ação magnética automática. Como que ele está, literalmente, imagina que a paixão de Cristo, ele está pendurado na cruz, todas as pessoas que estão olhando para ele serão salvas. Foi assim, irmãos? Não. Nem no filme é assim. Nem na história narrada pelos evangelhos foi assim. Ali haviam zombadores, inimigos, curiosos de todos os tipos. A maioria das pessoas, até os que acreditavam nele, estavam dizendo, mas ele não era o Messias, porque o Messias não ia morrer. Se ele está morrendo, logo ele não é o Messias, ele é qualquer um. Talvez ficaram até entristecidos pela cena de horror, mas isso não foi o suficiente para salvá-los. Um homem dentre a multidão, um centurião disse, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Houve salvação, sim. Mas o que Cristo está dizendo aqui, irmãos, será inaugurado a temporada de avanço do reino. Mas o avanço do reino não é magnético, automático. Ele será feito por meio da minha igreja. Vão e façam discípulos de todas as nações. Lembra? Vamos completar a missão até que ele venha. É isso que significa a morte de Cristo inaugurou o avanço do reino de Deus a todas as nações, mas o avanço do reino depende de mim e de você. Mas pastor, a gente estava falando da morte, sim, inclusive em meio à morte. Agora você vai entender por que no velório a gente prega o evangelho. Porque em primeiro lugar a morte do justo é um testemunho.
Quando um justo é semeado, lembra? Ele dá muitos frutos. Ah, irmãos, a melhor coisa que tem é um velório de crente. Quando a gente vai para o velório de crente, é um misto de choro e alegria. Você encontra a gente até rindo. Dizendo e lembrando o que o sujeito ou o que a pessoa fazia. Ah, mas ele era assim, ele era assado. E eu passei e vivi muito isso aqui dentro da igreja. Mas também é um choro de tristeza, porque, como eu disse, a morte fere. Mas também, irmãos, é um palco para a gente pegar o evangelho. Porque a gente se lembra de tudo aquilo que aquele falecido acreditava. Tudo aquilo que aquele homem, aquela mulher acreditava e confiava no Senhor. E a gente pode usar aquilo para pregar o evangelho. Mas até quando sepultamos ímpios, também pregamos o evangelho. Porque quando nós sepultamos ímpios, irmãos, a gente diz essa frase: olha, pelo nosso amigo ou pela nossa amiga, a gente não pode fazer mais nada. A gente não pode acender velas. Ou melhor, pode, mas não vai adiantar. A gente não pode pagar indulgências pela vida dela. Nada que façamos aqui, como diz Hebreus 9:27, após a morte segue-se o juízo. Ela seguiu o seu caminho. E nós sempre acreditamos na misericórdia divina. Sempre. Sempre. Nos momentos finais, como o ladrão da cruz, ela se arrependeu. Sempre acreditamos. Mas a gente sempre fala, por ele e por ela não podemos fazer mais nada, mas por vocês a gente pode. Então veja, irmãos, o reino avança até mesmo dentro de uma capela de cemitério. O reino avança até mesmo quando nós perdemos o ente querido. O reino continuará avançando, inclusive quando você estiver lá, deitado na mesa gelada, com os olhos fechados, com flores cobrindo o seu corpo, nós estaremos lá cantando louvores, louvando ao Senhor pela sua vida, mas pedindo a Deus para viver uma vida parecida com a sua. E instando as outras pessoas: ei, nós nos despedimos dele ou dela, mas nós sabemos onde ele está. Essa é a nossa pregação. Que Deus coloque essa palavra em seu coração. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias em que Deus está chamando os seus. Parece que 2023 vai ser o ano da colheita. Estou sentindo isso. Eu estou vendo isso. Então, irmão, se agarre ao Senhor. Foi o texto que nós pregamos nas visitas. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Fique com essa palavra. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que, como eu disse, não é coincidência, é providência. No momento em que tua igreja está entristecida, Senhor, com o coração pequeno, ferido, por tantas notícias trágicas, notícias de falecimento repentina. Uma família aqui dentro, Senhor, sepultou a matriarca, 15 dias depois sepultaram o pai. Agora o nosso querido irmão Ronaldo está no CTI entre a vida e a morte. São notícias, Senhor, devastadoras. E como o Senhor mesmo disse, fere o nosso coração. Estamos entristecidos até a alma. Mas a partir de hoje, Senhor, e também por causa dessa palavra, nós ainda temos esperança. Porque se o Senhor escolher levar, Pai, aquele a quem amamos, nós vamos ter a certeza de que a morte foi vencida na tua morte. Que se Ronaldo for, ele vai encontrar, em primeiro lugar, uma morte derrotada. E a morte lhe servirá não mais do que um carro que vai levar Ronaldo onde ele quer ir, para o reino dos céus. Então, Senhor, conforta os nossos corações com essa palavra, para que saibamos, Senhor, quando enfrentarmos a morte dos nossos entes queridos ou a nossa própria morte, que possamos dizer: deixe que venha, vamos enfrentá-la, mas de cabeça erguida, porque tragada foi a morte da vitória. O meu Cristo já foi vitorioso,
e assim como Ele vive, eu também viverei. O Senhor não nos abandona, inclusive na nossa morte. Porque como diz Apocalipse 12, mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Nós amamos o Senhor. Então, Senhor, conforta e consola os nossos corações, para que a Tua igreja seja edificada e Teu nome glorificado, Senhor. É isso que oramos e te pedimos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.